Boa noite, amores. Que saudade estou de vocês. Sabe que dar aula para vocês presencial é uma coisa. Dar aula aqui, para mim, é totalmente diferente, porque vocês é uma outra realidade. Ok, vamos trabalhar o continente africano. E nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar os aspectos naturais. Primeiro passo, a localização. Aonde está localizado o continente africano? Aqui ao norte nós temos o mar Mediterrâneo. Aqui ao nordeste nós temos o mar Vermelho. Já aqui no sudeste nós temos o Oceano Índico. E aqui embaixo ao sul nós temos uma confluência entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Sabe que a teoria diz que todos os continentes estavam unidos em um só. Portanto, era chamado de Pangeia. Com o passar do tempo, houve uma deriva continental, ou seja, as placas tectônicas começaram a se mover. Então, houve a separação entre Laurásia e Gondwana. Mais tempo passou, mais de bilhões de anos, e agora temos o mundo atual, como todos os continentes como eles são. Olha só, nesse continente, ele tem uma grande extensão latitudinal, ou seja, de norte a sul, ele é muito extenso. Portanto, aqui a gente vai ter vários tipos de clima, vários tipos de vegetações. Olha só, aqui na linha do Equador, e nós temos o clima equatorial. E nós temos também, tá vendo que ele está entre os trópicos? Portanto, esta área aqui é conhecida como intertropical. Nós temos agora o relevo. Vamos falar um pouquinho dele. Nós temos, inclusive, é muito citado esse relevo chamado de Grande Vale Rift. Por quê? Com o movimento das placas tectônicas, houve uma fissura. Ou seja, em outras palavras, o movimento da placa tectônica chamado divergente, ou seja, uma placa afasta-se da outra, e houve uma grande fissura nesta área, um grande vale. E nesse vale, ele tem a profundidade em torno de 15, 20 quilômetros, e já de extensão, ele tem 5.000 quilômetros. É muito extenso, né? E segundo o que diz os pesquisadores, pode acontecer no futuro, tá vendo isso aqui? Chamado chifre da África, pode acontecer dele se desintegrar. Ainda falando sobre o relevo, nós temos vários tipos. O que predomina, na verdade, é o planalto. O planalto, o que é o planalto, professora? Ele está acima de 300 metros de altitude. Portanto, todas essas áreas que você percebe aqui, olhando na legenda, olha, confere nessa legenda. Quanto mais claro for, vai ser planície. Ele vai escurecendo, torna-se planalto. E o planalto, ele vai de 300 acima, 600 metros, 700 metros de altitude. E essas áreas mais escuras são os montes, as cadeias montanhosas que existem. Relembrando que predomina planalto. Aqui nós temos o clima e vegetação. Percebe que eu coloquei paralelamente aqui, ó? Por quê? Porque o clima, ele influencia todo e qualquer tipo de vegetação. Se eu tenho nesta área aqui o clima equatorial, automaticamente eu vou ter o quê? Uma floresta equatorial. Se eu tenho um clima aqui tropical, tá vendo essa cor? Automaticamente eu vou ter a savana. O que é a savana, professora? Savana é a mesma coisa que o nosso cerrado aqui no Brasil. O deserto que nós temos aqui também, tanto aqui no deserto do Kalahari, aqui o deserto do Saara, e temos o clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea. Nós temos então o clima temperado, e conhecido o clima temperado por quê aqui, professora? Pelas elevadas altitudes. Vocês viram aqueles montes que eu mostrei anteriormente? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura.
Olha, eu estou mostrando essa floresta, que é a floresta do Congo. Aqui no Brasil seria floresta amazônica. Nesta área onde recebe maior pluviosidade. Por que recebe maior pluviosidade? Portanto, tem floresta. Porque é onde ela recebe o fator climático chamado maritimidade. A maritimidade, ela vem da onde? É como se fosse massa, como se fosse não, é massa de água em grande quantidade, invisível aos nossos olhos, que vem em direção ao continente. Por isso chove mais nessa área tropical, equatorial. Nesse continente, a grande estabilidade política, infelizmente. Por quê? Quem colonizou todo o continente africano? Foi quem? Os europeus, em especial a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Vários países europeus, eles, inclusive depois asiáticos, eles tomaram posse desse lugar aqui. Mais tarde, quando houve a descolonização, houve o desrespeito às etnias. Vocês estão assistindo vídeos sobre o Hotel de Ruanda. E vocês viram ali que tem o quê? Os Tutsis e Hutus. Por que tem tanto conflito nesse continente, além de outras etnias? Olha, antigamente falava tribo, hoje é etnia. Por que tem tanto conflito? Porque cada um quer impor o seu poder, quer seja poder econômico, quer seja poder político, e com isso os conflitos aumentaram e infelizmente tem até hoje. E a fome é alastrada lá, porque por falta de desrespeito da população, eles não têm como plantar. Se está plantando, muitas etnias vêm, tomam aquilo ali, eles precisam fugir. Outras vezes, eles precisam sair da escola para ajudar os pais, ou sair da escola para começar a trabalhar, entre aspas, a usar armamento. Esse armamento é um armamento leve, para que eles possam já treinar a defender as suas terras. E o que eles lutam até hoje? Direitos políticos. Vocês sabem que tenho que ser rápida nessa aula. Na próxima aula nós tiraremos dúvidas e falaremos muito mais sobre o que vocês assistiram. Beijo, amo!